Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e então, neste vídeo, estaremos dando continuidade à série no canal sobre Terra plana. Bem, neste vídeo vamos abordar os pressupostos errados que fundamentam a ideia da Terra esférica. Uma concepção que, ao longo dos séculos, foi amplamente promovida pela cosmovisão humanista moderna secular. Examinaremos como essa visão rejeita os princípios bíblicos fundamentais e como a ideia de uma Terra esférica está intimamente ligada a pressupostos anti-Deus, muitas vezes disfarçados de ciência objetiva. Ou que se fundamentam na chamada ciência, melhor dizendo, né? Bom, nosso objetivo não é apenas questionar a visão predominante sobre a forma da Terra, mas também destacar como a cosmovisão secular, em suas raízes, se distancia da verdade revelada nas Escrituras e se alinha a um sistema de crenças que rejeita a soberania de Deus sobre a criação. Vamos ver como esses pressupostos errados foram introduzidos na história, transformando-se em uma verdade científica amplamente aceita, mas que, na realidade, é construída sobre fundamentos que não têm base na palavra de Deus. A ideia de uma Terra esférica é, sem dúvida, uma das noções mais enraizadas no pensamento moderno. Desde o Renascimento, com os avanços da ciência e da astronomia, até o mundo contemporâneo, a Terra esférica tem sido considerada um fato incontestável. No entanto, por trás dessa ideia existem pressupostos que se originam de uma cosmovisão secular, humanista, antibíblica, que se baseia na razão humana autônoma e na rejeição de uma autoridade divina absoluta. A cosmovisão secular, que se opõe à cosmovisão bíblica, tenta explicar a origem e a estrutura do universo sem recorrer a Deus como Criador. Em vez disso, ela adota uma visão naturalista e materialista, onde as leis da física e os processos naturais explicam tudo o que existe, sem a necessidade de um ser transcendental e soberano. Isso leva a um entendimento do cosmos que ignora a revelação bíblica e a soberania de Deus, optando por teorias que se baseiam perdi o negócio aqui. Bom, acabei perdendo o raciocínio da minha fala, mas enfim. Bom, isso leva ao entendimento do cosmos que ignora a revelação bíblica e a soberania de Deus, optando por teorias que se baseiam unicamente no que a razão humana, em sua autonomia, pode conceber. Para entender o que está por trás da ideia de uma Terra esférica, precisamos olhar para o desenvolvimento histórico dessa visão. No século IV a.C., filósofos como Aristóteles e Pitágoras começaram a sugerir que a Terra era esférica,
com base em observações astronômicas e raciocínios filosóficos. Essa ideia foi mais tarde aprimorada e consolidada pelos cientistas da Idade Média e da Renascença, como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. No entanto, o que muitas vezes é ignorado é o contexto filosófico e teológico que impulsionou essas ideias. A busca por explicações naturais para o universo que rejeitavam qualquer intervenção divina direta se tornou um ponto central da filosofia secular. Com a ascensão do humanismo renascentista e, mais tarde, o desenvolvimento da ciência moderna, a ideia de uma Terra esférica se alinhou com uma visão de mundo que descartava a autoridade das Escrituras e colocava a razão humana como a medida de todas as coisas. A cosmovisão secular pressupõe que o ser humano, por meio da razão e da observação empírica, pode entender e dominar o universo. Esse pressuposto de autossuficiência humana, que é um reflexo da autonomia humana, contrasta com a cosmovisão bíblica, que ensina que o homem é finito ou limitado e depende de Deus para compreender a verdade, e que somente Deus é soberano. A ideia de uma terra esférica, dentro desse contexto secular, se torna um símbolo do progresso humano. Um sinal de que a razão humana, ao afastar-se de Deus, pode compreender os mistérios do universo. Esse tipo de pensamento ignora a realidade de que Deus, como Criador, é a única fonte de verdade absoluta e que a nossa compreensão do mundo deve ser moldada pela sua palavra, não pela razão humana independente. No coração dessa discussão está a rejeição da cosmovisão bíblica. A Bíblia nos ensina que Deus criou a Terra de maneira ordenada e com um propósito, e que sua criação reflete sua glória. Em passagens como Gênesis 1 a 10, vemos a Terra sendo criada, com uma forma específica e funcional. Uma forma que está em perfeita harmonia com o plano de Deus para a criação. Quando aceitamos a visão secular da Terra como esférica, estamos, na prática, ignorando a autoridade das Escrituras e adotando uma explicação que se baseia em pressupostos humanos autônomos. Essa visão secular, ao promover uma cosmovisão materialista e naturalista, se opõe diretamente à verdade revelada por Deus. A aceitação da ideia de uma terra esférica dentro de uma cosmovisão secular não é apenas uma questão científica ou filosófica. Ela tem implicações profundas na teologia e na vida cristã. Quando os cristãos começam a adotar pressupostos seculares em sua compreensão do mundo, eles se afastam da verdade bíblica e comprometem a autoridade das Escrituras. É crucial que os cristãos se lembrem de que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade e para todo conhecimento, e que a verdade sobre a criação não deve ser determinada por teorias humanas, mas pela palavra de Deus.
A ideia de uma Terra plana não é uma mera curiosidade científica, mas uma expressão de nossa fé em um Deus soberano que criou o mundo de acordo com seu plano perfeito e revelado. É importante que compreendamos a verdadeira natureza dos pressupostos que fundamentam a visão secular da Terra esférica. Quando rejeitamos a autoridade bíblica em favor de uma cosmologia secular, estamos, na prática, abraçando um modelo de criação que se baseia em uma visão de mundo que, ao longo da história, tem se afastado cada vez mais de Deus. Esse afastamento tem implicações não apenas para nossa compreensão do universo, mas também para nossa própria identidade como criaturas de Deus. A cosmovisão secular, ao promover uma explicação naturalista para a origem e estrutura do universo, cria uma separação entre Deus e sua criação. No entanto, a Bíblia ensina que Deus é o Criador soberano de tudo o que existe e que Ele sustenta todas as coisas pela sua vontade. Em Colossenses 1, 16 a 17, Paulo declara: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Essa verdade é essencial para uma compreensão bíblica da criação. Deus não é uma força impessoal ou distante no universo do mundo, mas é ativamente envolvido em sustentar e governar todas as coisas. A ideia de uma Terra esférica, quando vista através de uma cosmovisão secular, muitas vezes nega ou minimiza essa realidade, colocando o homem no centro e desconsiderando a soberania de Deus sobre a criação. Como já mencionamos, a ideia de uma terra esférica tem raízes profundas na filosofia grega antiga, especialmente nas obras de Aristóteles e Pitágoras. Esses pensadores foram influenciados por uma visão de mundo que enfatizava a razão humana como a chave para entender o universo. Eles começaram a buscar explicações que se baseavam na observação empírica e na lógica, mas sem considerar a revelação divina. Com o tempo, essa visão foi se consolidando e se distanciando da cosmovisão bíblica. Durante a Idade Média, muitos estudiosos cristãos começaram a aceitar as ideias dos filósofos gregos sobre a forma da Terra, mesmo que essas ideias não fossem compatíveis com a revelação bíblica. Isso ocorreu, em parte, devido à crescente separação entre teologia e ciência, onde a autoridade das Escrituras foi progressivamente substituída pela autoridade dos filósofos e cientistas humanos. A busca por uma explicação do cosmos que não dependesse de Deus como Criador reflete um desejo humano profundo de autossuficiência. O homem, ao tentar entender o mundo sem a necessidade de uma revelação divina, coloca-se como centro da explicação, afastando-se da dependência de Deus. Essa atitude reflete o orgulho humano que, desde a queda, tem tentado usurpar o lugar de Deus. A cosmovisão bíblica, por outro lado, coloca Deus como
o Criador soberano de tudo que existe. E a Bíblia como a autoridade final sobre todas as questões, incluindo a cosmologia. A visão bíblica do mundo, conforme apresentada em Gênesis, é de uma terra criada por Deus, com uma forma e uma função específicas. Essa criação é boa e perfeita, e tudo foi feito para glorificar a Deus. A ideia de uma terra esférica, fundamentada na cosmovisão secular, contrasta com a visão bíblica, pois se baseia em pressupostos que não têm fundamento na palavra de Deus. A Bíblia não ensina que a Terra é esférica, mas sim que ela foi estabelecida por Deus com uma forma específica e com um propósito divino. O firmamento, as águas acima e a terra fixa são partes dessa criação ordenada e estável. Questionar os pressupostos da cosmologia secular é uma questão importante para os cristãos que buscam viver de acordo com a verdade revelada nas Escrituras. Não podemos permitir que as ideias da cultura secular, com suas raízes anti-Deus, moldem nossa compreensão do mundo. Como cristãos, nossa cosmovisão deve ser moldada pela Bíblia e não pelos padrões da cultura secular. Ao reconhecer os pressupostos errados por trás da ideia de uma terra esférica, podemos começar a reorientar nossa compreensão do cosmos de acordo com a verdade revelada. A Terra plana, conforme descrita nas Escrituras, não é uma mera curiosidade científica, mas uma expressão de nossa fé em um Deus soberano que criou e sustenta o universo. Essa verdade não apenas desafia as ideias predominantes no mundo secular, mas também fortalece nossa confiança na autoridade das Escrituras. Quando vemos o mundo à luz da palavra de Deus, podemos compreender melhor o propósito de nossa existência e o lugar que a Terra ocupa no plano divino. A ideia de uma Terra esférica, promovida pela cosmovisão secular, está enraizada em pressupostos que rejeitam a autoridade de Deus como Criador e sustentador do universo. Ao aceitarmos esses pressupostos, corremos o risco de afastar-nos e vamos nos afastar da verdade bíblica e iremos comprometer a autoridade das Escrituras em nossa compreensão do mundo. Como cristãos pressuposicionalistas, devemos afirmar que a Bíblia é nossa única fonte de autoridade e que todas as questões, incluindo a cosmologia, devem ser interpretadas à luz da revelação divina. A Terra plana, conforme apresentada nas Escrituras, é uma expressão dessa verdade. Devemos rejeitar as influências da cosmovisão humanista secular e buscar entender o mundo conforme Deus o revelou, confiando em sua palavra como a autoridade final sobre todas as coisas. Ao abordar a questão da Terra esférica e os pressupostos por trás da cosmologia moderna, é importante destacar como a cosmovisão humanista secular tem impactado o ensino da ciência, especialmente em escolas e universidades. Ao adotar uma perspectiva naturalista e empírica, os currículos científicos frequentemente negligenciam ou desconsideram pressupostos religiosos, cristãos ou bíblicos na formação de teorias sobre o universo. A ideia de uma terra esférica
com base em teorias astronômicas que ignoram a revelação bíblica, tem sido ensinada como fato científico incontestável. Isso cria um ambiente onde qualquer outra perspectiva, como a Terra plana, é descartada de imediato, não como uma hipótese válida, mas como algo a ser ridicularizado. Essa abordagem não só limita a discussão sobre o que é realmente verdadeiro, mas também impede que se leve em consideração a possibilidade de uma interpretação bíblica que, por sua vez, tem muito a oferecer para a cosmologia. Quando os pressupostos bíblicos são ignorados em favor de explicações humanas, se perde de vista o papel central de Deus como Criador. O secularismo tende a colocar o homem no centro da criação, o que implica em uma visão antropocêntrica, onde as ações e as decisões humanas são vistas como determinantes do destino do mundo. Isso se reflete em áreas como a cosmologia, onde as explicações para a origem e a estrutura do universo se baseiam na razão humana e na observação empírica, sem qualquer consideração para o fato de que Deus, em sua soberania, é quem deu origem a todas as coisas. Esse erro é profundamente problemático, pois remove Deus da equação e transforma o homem em seu próprio Deus. A cosmologia bíblica, por outro lado, reafirma que o universo não é o resultado de processos aleatórios ou acidentais, mas sim a obra deliberada e intencional de um Criador. Deus não somente criou o universo, mas também o sustenta e governa todas as coisas. Ao examinarmos os pressupostos errados por trás da ideia de uma terra esférica, somos desafiados a voltar à cosmovisão bíblica que coloca Deus no centro da criação e reconhece a autoridade das Escrituras como a fonte final de conhecimento. Em Gênesis, vemos que a terra foi criada por Deus com uma forma específica e um propósito divino, e que ele a estabeleceu firmemente. Essa verdade não deve ser subestimada ou ignorada em favor de explicações humanas que negam o papel de Deus. Além disso, ao rejeitarmos os pressupostos secularistas e naturalistas, podemos começar a reconstruir uma visão de mundo que seja consistente com a revelação bíblica. Isso significa que, ao invés de tentar adaptar a Bíblia para se alinhar com a cosmologia moderna, devemos permitir que as Escrituras nos moldem e revelem a verdade sobre a criação, a Terra e o cosmos. A questão da cosmologia tem implicações profundas para a fé cristã. Quando entendemos o universo à luz da palavra de Deus, vemos que ele foi criado para a sua glória e que a humanidade tem um papel importante a desempenhar dentro dessa criação. A cosmovisão bíblica nos chama a reconhecer o domínio de Deus sobre toda a criação e a viver de acordo com essa verdade. A defesa de uma terra plana, conforme revelada nas Escrituras, não é só uma questão de discordar da ciência moderna, mas sim de afirmar a soberania de Deus e a autoridade de sua palavra. Ao mantermos a Bíblia como a nossa única fonte de autoridade, somos chamados a viver em conformidade com a verdade divina, reconhecendo que todas as coisas
inclusive a terra, foram feitas por ele e para ele. Os pressupostos errados por trás da ideia de uma terra esférica estão profundamente enraizados na cosmovisão humanista, no paganismo, que rejeita a autoridade de Deus e coloca a razão humana no centro da criação. Ao entendermos esses pressupostos, podemos perceber a importância de voltar à cosmovisão bíblica que afirma a soberania de Deus e a autoridade das Escrituras sobre todas as questões, incluindo a cosmologia. Como cristãos, nossa cosmovisão deve ser fundamentada na palavra de Deus e não nas teorias humanas. A ideia de uma terra plana, conforme descrita nas Escrituras, é uma expressão dessa verdade. Ao rejeitar os pressupostos secularistas, somos chamados a afirmar a verdade de que Deus criou e sustenta o universo e que toda a criação, incluindo a terra, existe para a sua glória. O ensino moderno da cosmologia, baseado em pressupostos secularistas, molda a maneira como as gerações mais jovens entendem o mundo e o universo. Nas escolas e universidades, a ideia de uma Terra esférica não é somente apresentada como uma teoria, mas como uma verdade incontestável. Muitas vezes sem espaço para questionamento ou consideração de outras perspectivas, como a cosmologia bíblica. O sistema educacional humanista secular não somente ignora as escrituras, mas também tende a ridicularizar qualquer tentativa de reavaliar a visão tradicional de uma Terra plana. Isso é resultado de um sistema que se fundamenta na razão humana e na observação empírica, ao invés de reconhecer tão somente a autoridade de Deus e sua revelação nas Escrituras. Ao adotar a cosmologia secular, que propaga uma visão de um universo vasto e infinito, o homem se coloca no centro, tentando entender a criação sem a ajuda de um Criador. Esse movimento é uma consequência direta de uma cosmovisão que, em última instância, nega a soberania de Deus e a verdade de sua palavra. Para aqueles que adotam a religião e cosmovisão cristã, é fundamental reconstruir a maneira como vemos o mundo, começando com a aceitação de que a Bíblia é a fonte definitiva de conhecimento. A partir daí, podemos interpretar a criação à luz da palavra de Deus, em vez de nos rendermos às explicações humanas e secularistas baseadas em pressupostos anti-Deus. Ao olhar para o mundo e o universo, devemos fazer isso com a confiança de que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele estabeleceu a Terra de maneira específica para cumprir seus propósitos. A cosmologia bíblica nos ensina que a Terra tem uma forma e uma estrutura que foram estabelecidas por Deus e que o universo, de acordo com suas palavras, foi feito para a sua glória. Reconstruir uma cosmovisão cristã sólida implica em abandonar os pressupostos errados que permeiam o pensamento secular e retornar às Escrituras, que nos ensinam a verdade sobre a criação, a Terra e o universo. Quando fazemos isso, nossa visão de mundo é transformada.
e passamos a ver tudo à luz da autoridade de Deus. A igreja tem um papel fundamental na defesa da verdade bíblica sobre a criação. Ao ensinar as Escrituras com fidelidade, a igreja deve ajudar os cristãos a se equiparem com uma cosmovisão que se baseia integramente na palavra de Deus, sem ser influenciada pelos pressupostos errados da ciência secular. Isso inclui ensinar que a Terra foi criada de maneira fixa e sólida, conforme descrito em Salmo 104:5, e que o firmamento, conforme Gênesis 1:6 a 8, é uma parte fundamental da estrutura do universo, ou mundo em que moramos, conforme a visão bíblica. A cosmovisão cristã deve ser abraçada com coragem e convicção. E a igreja deve ser um bastião de verdade contra os ataques da visão secular. Em um mundo onde as ideias e teorias humanas frequentemente competem com a revelação de Deus, é mais importante do que nunca que a igreja mantenha firme a autoridade das Escrituras e defenda a verdade bíblica sobre a criação. Neste vídeo, vimos como os pressupostos errados por trás da ideia de uma Terra esférica estão profundamente enraizados na cosmovisão secular e como essa cosmovisão impacta o ensino e a compreensão da ciência. Rejeitar os pressupostos secularistas e retornar à cosmologia bíblica é essencial para aqueles que desejam ver o mundo à luz da palavra de Deus. Ao fazer isso, não apenas reafirmamos a soberania de Deus como o Criador, mas também começamos a reconstruir uma cosmovisão que coloca a Bíblia como a fonte final de autoridade em todas as áreas, incluindo a cosmologia. O desafio para os cristãos é permanecer firmes na verdade das Escrituras, mesmo quando as ideias e teorias do mundo tentam desviar nossa atenção da verdade revelada. Bem, se você está comprometido com a visão bíblica do mundo e deseja continuar a explorar esses temas, inscreva-se no canal, curta, deixe o like, compartilhe com outras pessoas e acompanhe os próximos vídeos da série. Juntos, podemos aprofundar nossa compreensão da criação e afirmar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Bem, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.